Nós vamos fazer uma live aqui, boa tarde para todos. Fé e autoconhecimento. Processos para o autoconhecimento. Nelson Alves de Andrade. Compartilhe aí com outras pessoas, ok? Fé e autoconhecimento não são caminhos opostos. São trilhas que se encontram na jornada espiritual do ser humano. A fé nos liga a Deus, enquanto o autoconhecimento nos revela quem nós somos. Ambos essenciais para uma vida equilibrada, uma vida saudável e madura na presença do Senhor, na presença de Deus. E nós temos aí alguns caminhos que nós iremos mostrar para o nosso autoconhecimento. A fé sem autoconhecimento tende a ser fanatismo. E o autoconhecimento sem fé tende ao orgulho. Juntos produzem sabedoria, discernimento e transformação. Por isso nós precisamos ser transformados a cada dia, a cada momento, a cada instante, e observarmos o quanto Deus, Ele quer nos abençoar, o quanto Deus, Ele quer nos ajudar. Primeiro ponto, fé, fundamento da experiência espiritual. O que é a fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Portanto, a fé, ela orienta as nossas decisões. Ela sustenta nos processos e abre os olhos para realidades espirituais. Aí nós vemos a fé e a maturidade, alegria, paz, perseverança, sabedoria, são frutos de uma fé fortalecida em Deus. E nós vemos em Gálatas capítulo 5, versículo 22, falando justamente sobre o fruto do Espírito. A fé como elemento formador do caráter. A fé molda a nossa forma de interpretar o mundo e nós enxergarmos o mundo. Porque a fé nos dá uma nova dimensão de visão espiritual. Ela nos mostra como nós devemos enfrentar as dificuldades, enfrentar as crises, porque as crises são muitas. Temos crises a todo instante, a todo momento, e nós precisamos saber driblar a situação. Ela nos ensina a lidar com as frustrações. Todos nós temos frustrações, todos nós passamos por algum período da nossa vida em que nos tornamos ou ficamos naquele momento, naquela situação, enfrentamos a frustração. E a fé também me ensina a administrar as perdas. A vida, ela é um grande jogo, eu estou aqui neste mundo para perder e para ganhar. É como se fosse uma roda gigante. Um momento você está lá em cima, outro momento você está por baixo. E nós precisamos saber driblar esses momentos complicados na nossa vida, e a fé, ela nos promove a essa situação, nos promove essa visão espiritual. Ponto número 2, o autoconhecimento é uma necessidade bíblica e emocional. O autoconhecimento na Bíblia, 2.1, o autoconhecimento na Bíblia. Um dos textos mais fortes é o Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da justiça. Guia-me pelo caminho eterno. Esse pedido revela que o autoconhecimento é espiritual. Não apenas algo psicológico, mas esse sondar de Deus. Eu estou suplicando ao Senhor, sonda-me, Senhor. Pois somente Tu conheces os meus caminhos.
Somente tu conheces o meu coração, os meus desejos, as minhas frustrações, os meus pensamentos. O Senhor conhece as nossas indecisões. Passamos por tantos períodos na vida de tantas indecisões e não sabemos que rumo nós tomamos. Mas é justamente a fé que nos encaminha a enxergarmos além das circunstâncias, além dos problemas. E esse pedido revela que o autoconhecimento realmente é espiritual. Vejamos sobre Jesus e o autoconhecimento. Jesus sabia quem ele era, qual era a sua missão, as suas limitações humanas, porque ele também foi homem, e o seu propósito eterno. Nós estamos aqui neste mundo e precisamos conhecer quem eu sou, de onde vim, o que eu estou fazendo aqui neste mundo, qual é a minha missão, qual é o meu propósito, qual é o meu destino, quais são os meus limites. Todos nós temos as nossas limitações. E precisamos, queridos, reconhecer os nossos limites e trabalhar em cima daquilo que nós conhecemos sobre nós. E isso deu para Jesus um equilíbrio emocional muito forte e uma clareza muito grande do plano de salvação através da vida de Cristo. O autoconhecimento na psicologia. A psicologia considera o autoconhecimento a base da saúde mental. Quem se conhece entende suas emoções, reconhece os seus padrões, os seus limites, seus comportamentos e desenvolve um autocontrole. Eu preciso saber ser o gerente, o administrador das minhas emoções. Entender até que ponto eu posso chegar. E ter um autocontrole, administrar. Temos emoções positivas e temos emoções negativas. Todas têm um equilíbrio, devem ter um equilíbrio. Porque se eu for dar evasão às minhas emoções negativas, eu vou fazer muitas coisas que não agradam a Deus e que também não vai agradar às pessoas e nem a mim. Eu preciso reconhecer que eu tenho os meus limites. Vejamos aí a interação entre a fé e o autoconhecimento. A fé ilumina o autoconhecimento. É pela fé que eu consigo enxergar meus pecados ocultos. Coisas que eu preciso mudar, preciso ressignificar a minha vida. Feridas profundas que eu tenho na minha alma, que eu carrego há anos. E essas feridas, elas me trazem grandes problemas, essas feridas emocionais, esses traumas emocionais. Eu preciso procurar alguém que possa me ajudar, preciso procurar um clínico, um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta. Preciso conversar com essas pessoas, explicar para eles a minha situação, como eu estou. E é pela fé que nós conseguimos enxergar as nossas crenças limitantes e áreas que precisam de cura. Se eu preciso de cura em uma determinada área da minha vida, eu tenho que buscar ajuda. Sem o Espírito Santo, o autoconhecimento fica incompleto. Eu preciso do Espírito Santo. E ele mora na minha vida, ele está comigo todos os dias. A palavra do Senhor nos diz: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O autoconhecimento fortalece a nossa fé. Quanto mais nos conhecemos, mais vamos entender as nossas fraquezas, as nossas limitações. Vamos vencer as tentações, exercitar a dependência de Deus, porque nós dependemos de Deus. A palavra do Senhor nos diz: sem Ele nada nós poderemos fazer. E vamos praticar a humildade.
A fé evita que o autoconhecimento vire orgulho. Sem fé, o autoconhecimento pode virar narcisismo. Sem autoconhecimento, a fé pode virar religiosidade vazia. E a religiosidade não salva ninguém. O que é a religiosidade? É eu viver debaixo de um jugo humano, obedecendo preceitos e regras, vendo que tudo é pecado, tendo realmente uma vida baseada em preceitos, em estatutos internos. É uma religiosidade aparente, é uma aparência de piedade. E na verdade, boa tarde, e na realidade, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Eu preciso ter um equilíbrio emocional. E o equilíbrio produz sabedoria espiritual. O processo prático da fé, mas o autoconhecimento. Vejamos aqui a oração de sondagem, que é Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Eu preciso ver o que eu estou sentindo. Por que estou passando por essa situação? Em que eu errei? Em que eu posso mudar? Por que estou passando por isso? O que Deus quer me revelar com essa prova, com essa situação, com esse deserto? Portanto, eu preciso fazer esses tipos de perguntas. Vejamos aqui o processo para o autoconhecimento. O autoconhecimento não acontece, de uma só vez. É um processo contínuo, é algo progressivo, construído por hábitos, por reflexões e confrontos internos. Vejamos aqui os principais processos que levam a pessoa a conhecer a si mesma de forma sábia e equilibrada. O processo de autoobservação. A base do autoconhecimento é aprender a observar-se. Significa perceber as nossas emoções, as nossas reações, como nós reagimos diante do perigo, diante do medo, diante da injustiça, diante da acusação. É nós observarmos os nossos comportamentos, como nós nos comportamos, quais são os gatilhos que aparecem nos momentos complicados, quais são os padrões repetitivos que acontecem na minha vida? E perguntas que podem nos ajudar, por que eu reagi assim? O que esse sentimento revela? O que isso diz sobre minhas necessidades e feridas? Eu devo fazer uma autossondagem. O porquê de todas essas situações? Em que eu falhei, em que momento eu errei, como eu devo agir a partir do meu erro. E na Bíblia nós encontramos, examinai-vos a vós mesmos. Segundo aos Coríntios 13, versículo 5, nós precisamos fazer uma anamnese, nós precisamos fazer uma autoanálise. Vejamos o processo de sondagem espiritual. O Espírito Santo revela-nos quais as áreas que nós não enxergamos? Quais as áreas que nós precisamos mudar? E com base no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Esse é um processo que envolve oração. Quando eu oro, eu estou dizendo que eu estou dependendo de Deus. Quando eu oro, boa tarde a todos vocês que estão entrando aí, tá? Quando eu oro, eu estou dizendo, Senhor, eu reconheço as minhas fraquezas e eu preciso do Senhor. Eu preciso também, esse processo envolve não somente a oração, mas envolve um silêncio interior. Eu devo calar, ponderar, meditar, pensar.
fazer uma leitura bíblica reflexiva, escutar atentamente a voz de Deus, e Deus vai iluminando as áreas que estão ocultas. Ele vai revelando as nossas intenções e as feridas vão sendo descobertas e cicatrizadas. Nós temos o processo de enfrentamento da verdade. Nenhum autoconhecimento é real se não enfrentarmos nossa verdade interior. E a verdade interior inclui reconhecer que eu errei, admitir padrões negativos, aceitar limitações, eu sou limitado, encarar os traumas, abandonar as nossas justificativas, porque sempre queremos justificar. É o momento mais difícil, mas é o que abre a porta para a cura, para a libertação. Exemplo bíblico disso, nós vemos Davi confessando o seu pecado no Salmo 51. E o processo de identificação de padrões. Grande parte da vida humana é repetição. Padrões podem estar em relacionamentos, em escolhas, em medos, em decisões. Eu preciso identificar padrões e descobrir onde nós estamos encadeados, onde nós estamos presos. Isso já aconteceu antes? Onde? Com quem? Por quê? É como eu já disse anterior, fazer uma análise reflexiva. Processo de autorreflexão profunda. Aqui você avalia o seu interior com honestidade e profundidade. Quais são as ferramentas? Um diário emocional. Você pode pegar um caderno, ok? Anotar as tuas emoções, anotar os teus avanços, anotar os teus fracassos, anotar aquilo que você está avançando dia após dia, momento após momento. Fazer meditações, devocionais com perguntas, momentos de solicitude. Jesus praticava isso, em Marcos 1,35. E a reflexão, ela traz clareza e organiza os nossos pensamentos. Mas para isso é necessário que eu pare um pouco, não é verdade? Processo de feedback, que é um retorno externo. Autoconhecimento não acontece só internamente. Deus usa pessoas para nos moldar. Deus usa pessoas para nos orientar. E nós precisamos também aceitar o conselho de outras pessoas. Pode ser através de um aconselhamento pastoral, um amigo pode nos aconselhar, através de um processo de terapia, de conversas profundas com alguém em quem nós confiamos, líderes espirituais maduros. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu amigo. Provérbios 27:17. Eu preciso de alguém, preciso do apoio de alguém. Veja aqui o processo de cura emocional. Ao descobrir feridas, inicia-se um novo processo. Curar o que foi revelado. Isso inclui perdão. Eu preciso perdoar as pessoas, perdoar a mim, que muitas vezes eu me culpo bastante, eu me cobro muito. Às vezes eu quero colocar a culpa em Deus. Libertação de memórias. Situações que estão em nosso inconsciente. Ressignificação de nossas experiências. Tratar as feridas, tratar os traumas, quebrar crenças militantes. Sem cura, o autoconhecimento vira dor. E com cura, o autoconhecimento vira um processo de grande transformação. E nesse processo de transformação, nós vamos observar que mudanças irão acontecer. Porque essa transformação inclui nova forma de pensar, transformação da nossa mente, novos hábitos, novas escolhas, novos comportamentos, novos limites,
nova postura emocional. Também significa que eu vou alinhar-me com a identidade de Cristo, com a vontade de Deus. E a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo agora se fez novo. Porque eu estou vivendo o quê? Uma nova fase na minha vida, uma nova identidade na minha vida. Eu sou agora nova criatura. E como nova criatura eu devo tomar posse, me apossar daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Vejamos aqui o processo de autoaceitação. Você só se transforma quando aceita quem é hoje. Aceitação não é acomodação. Aceitação é você sair da zona de conforto e lutar e reconhecer suas limitações, seus pontos negativos, seus pontos positivos, suas forças, suas fraquezas. Você tem um histórico de vida, seus limites, o seu valor diante de Deus. Você tem um valor muito especial para Deus. Pessoas que se aceitam vivem mais leves e crescem mais rápido. Não significa que eu vá me conformar com a minha situação. Mas também eu não devo chegar ao desespero, porque tudo tem um processo, tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento. Aí eu tenho o processo de integração interior, que é o estado final do autoconhecimento. A coerência entre o que eu penso, entre o que eu sinto e aquilo que eu estou fazendo. É ter um equilíbrio emocional, maturidade espiritual, um crescimento espiritual. Eu vou tendo um crescimento espiritual quando eu leio a Bíblia, quando eu oro, quando eu tenho um relacionamento com outras pessoas, quando eu congrego, quando eu tenho consciência do meu chamado, do meu propósito de vida. Eu preciso ter uma meta, eu preciso ter um foco. É quando você vive inteiro e não dividido. O autoconhecimento é um processo de envolvimento com escutar a voz de Deus. Deus nos fala de várias formas, de várias maneiras. Nos fala através da palavra, através de uma criança, através da natureza, através de uma circunstância, de uma situação. Deus está falando conosco. É escutar a si mesmo, escutar também a minha consciência. É aprender com os outros, enfrentar verdades, curar feridas. É justamente você caminhar para o crescimento, para a maturidade espiritual. Aí eu tenho a fé, mas o autoconhecimento vai resultar em uma vida equilibrada, emocionalmente saudável e espiritualmente profunda. E Deus ele quer na realidade que nós possamos avançar, não ficarmos estacionados de braços cruzados. É um exame diário da consciência. Prática antiga da espiritualidade cristã. Onde fui maduro hoje? Quais foram os pontos positivos na minha vida hoje? Onde eu errei? Onde eu fracassei? Onde Deus me sustentou? O que Deus me mostrou com essa situação? Aí eu tenho a terapia e o aconselhamento cristão. A Bíblia apoia o conselho sábio. Na multidão de conselhos há segurança. Provérbios capítulo 11 e o versículo 14. E fazer uma leitura bíblica com introspecção. Ao ler, você pergunte: o que esse texto revela sobre Deus? O que esse texto está falando sobre mim? O que eu preciso mudar? O que é que eu preciso aplicar na minha vida com esse texto bíblico? Aí eu ouvi o Espírito Santo. O Espírito Santo ele revela os padrões emocionais,
as áreas que eu preciso ser curado, e vai nos revelar também as mentiras que nós acreditamos. Frutos da união entre fé e autoconhecimento: sabedoria emocional, relacionamentos saudáveis, menos ansiedade, identidade firmada em Cristo, propósito claro, definido, objetivo claro, um crescimento espiritual constante. Você vai ser aquela pessoa que vai ter um crescimento sempre. E vai acontecer a cura na tua alma, a cura interior. E um espírito humilde e maduro. Você vai realmente exercitar a fé com a prática espiritual. Terminando aqui, fé e autoconhecimento são duas ferramentas distintas, divinas, para nos formarem à imagem de Cristo. A fé nos leva a nos conectarmos com Deus. O autoconhecimento mostra-nos quem nós somos. E essas duas ferramentas juntas nos conduzem a uma vida plena, a uma vida equilibrada, consciente, espiritualmente frutífera. Vamos frutificar. Vamos dar fruto, cujo fruto será eterno, cujo fruto permanecerá. E sem Cristo nada nós poderemos fazer. Portanto, que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Eu pesquisei isso aqui na Bíblia, claro, né? Fé Cristã e a Psicologia, de Robert Klause. Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis, o Cristão Contemporâneo, John Stott, A Conspiração Divina, Dallas Willard, Psicologia e Autoconhecimento, O Eu e o Inconsciente, de Carl J. Jung, Tornar-se Pessoa, Carl Rogers, Inteligência Emocional, Daniel Goleman, O Chamado de Deus, Irvin Yalom, e outros. Então, meus queridos, eu espero que você tenha compreendido sobre esse assunto, que você possa pôr em prática, que você possa entender realmente que a fé ela é um processo e de que eu preciso ter a minha experiência com o Senhor. Amém? Grande beijo, que Deus ajude, que Deus abençoe.